Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos ministrando aí, é só entrar em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, muito material, dá até um livro aí toda semana, tudo gratuitamente. Então entre em contato conosco por esse WhatsApp. Diga seu nome, coloque aí a cidade onde você mora e coloque aí Revista Betel. Eu envio para você toda semana esse material gratuitamente. Nós estamos estudando nas revistas da editora Betel, adultos, com o tema Os Discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Temos aí como comentarista o autor da lição, pastor Eliel Alencar. Já estudamos na lição 1, os discípulos de Cristo são novas criaturas. Lição 2, princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Lição 3, os compromissos dos discípulos de Cristo. Lição 4, os discípulos de Cristo e a tentação. Lição 5, a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Lição 6, oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. E hoje vamos estudar a lição 7, vencendo as estratégias e propostas do inimigo. Na lição de hoje vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, as propostas ardilosas do inimigo. Subtópico 1, um inimigo em comum. Subtópico 2, as tentativas de nos afastar de Cristo. Subtópico 3, as tentativas de nos parar por medo. Tópico 2, as sutis estratégias do inimigo. Subtópico 1, o inimigo tenta enfraquecer a nossa fé. Subtópico 2, o inimigo ataca a obra missionária. Subtópico 3, o inimigo nos incita a ceder aos desejos da carne. Tópico 3, as táticas de Satanás contra a igreja. Subtópico 1, o inimigo tenta nos parar com enfermidades. Subtópico 2, o inimigo tenta nos parar com atrativos. Subtópico 3, o inimigo se opõe ao perdão. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa impressionante lição. O textuário da lição está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então veja que ao nos convertermos, nós somos vestidos, com vestes de salvação. Ao sermos batizados com o Espírito Santo, fomos revestidos do poder de Deus para pregarmos o Evangelho, ensinarmos o Evangelho, ministrarmos os dons do Espírito Santo a todos, ganharmos almas, e nos fortalecermos na edificação orando em línguas. Agora, existe um outro revestimento que nós temos que buscar em nossa vida, que é buscarmos usar a armadura de Deus, porque estamos numa guerra espiritual. Embora nós não vejamos, com os olhos materiais, os nossos olhos físicos, não vejamos os demônios, eles existem e são milhões e estão por aí todo o tempo nos sondando, procurando de toda maneira achar uma brecha, achar uma maneira de penetrar em nossa vida e nos conduzir ao pecado, nos afastar de Deus. Nós já temos um inimigo difícil de vencer, que é nós mesmos, nossa luta contra nós mesmos, a nossa tendência ao pecado. Mesmo se não existissem os demônios para nos tentar, mesmo assim ainda pecaríamos. Imagine com esse monte de demônios aí sondando a nossa vida o dia inteiro, procurando alguma forma de nos desviar da vida cristã, da vida de intimidade com Deus. Então nós mesmos vamos nos esforçar por vencer o pecado, vencer
a nossa tendência ao pecado. Agora, para vencer esses demônios, essas tentações, nós temos então que vestir essa armadura de Deus. Então o diabo e toda a sua multidão de demônios só serão vencidos se nós usarmos essa armadura de Deus. O diabo vem com astutas, sábias, inteligentes, estudadas estratégias para nos derrubar. Tem gente que parece que ele nem sabe que existem os demônios, Tem gente que parece que ele nem sabe que ele está numa guerra. Verdade aplicada. É preciso vigilância e estar revestidos de toda a armadura de Deus para resistir e permanecer firmes contra as investidas do maligno. Então é preciso vigiar. Jesus disse, vigiai e orai. Olha aí, são duas coisas importantíssimas. E na armadura de Deus, ninguém consegue manter a armadura de Deus sem a oração. Tanto é que quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala sobre a armadura de Deus, depois que ele fala das armas, das armas tanto de defesa quanto de ataque, ele vai falar da oração, orando todo o tempo, no Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, orar no Espírito Santo. Mesmo o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala em 1 Coríntios 14, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Aqui na carta aos Efésios, capítulo 6, sobre a armadura de Deus, ele diz, orando em todo o tempo, orar no Espírito. Judas, irmão de Jesus, lá no capítulo 1, que só tem um capítulo, versículo 20, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O apóstolo Paulo continua, inspirado pelo Espírito Santo, diz também em 1 Coríntios 14, 14, porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. Então o apóstolo Paulo também, inspirado pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 14, ele vai falar que quando oramos em línguas, falamos diretamente com Deus. Ninguém entende. Por isso mesmo existe um combate muito grande para nós não falarmos em línguas, não orarmos em línguas. Porque o diabo não entende, os demônios não entendem, e nós estamos falando diretamente com Deus, falando em mistérios, só Deus entende. Em Isaías, capítulo 28, versículos 11 e 12, você vai talvez até ficar surpreso agora, talvez você não sabia que tem uma mensagem tão explícita sobre o falar em línguas no Antigo Testamento. Então aí, vamos ver o que se diz aí. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, ao qual disse, esse é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Veja que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usa esse mesmo versículo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21. Veja aí o que diz. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Veja, é uma citação de Isaías capítulo 28. Então a importância de se orar em línguas para ser edificado é muito grande. Então você vê aí, nessa figura ilustrativa, esse slide, a armadura de Deus. Você vê aí, capacete da salvação, o cinto da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, aí vê as sandálias, a preparação do Evangelho da Paz, e vê aí no final, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, o Espírito Santo, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então veja a armadura, e a armadura só é possível através da oração no Espírito Santo. Textos de referência. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27 e capítulo 6, versículos de 10 a 12. Vamos ler. Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Efésios 6, 10 a 12, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne
e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja, existe a nossa luta aqui na terra contra tudo aquilo que nos leva ao pecado, a nos afastar da comunhão com Deus. Mas existe uma luta superior, uma luta mais importante ainda, uma luta que exige de nós maior conhecimento sobre o reino espiritual e fé que existe o reino espiritual, porque nós não vamos ver com esses olhos, né, materiais. É uma luta no reino espiritual. Somente os espirituais conseguirão enxergar essa luta, lutar essa luta e vencer essa luta, sempre através da oração, do jejum, do estudo da palavra de Deus, que nos fortalece tudo isso. Quando é que vai terminar essa luta? Somente no dia do arrebatamento, ou quando morrermos. Então você vê que existe toda uma organização dos demônios no reino espiritual. Então existe uma hierarquia espiritual, no reino espiritual da maldade. Então existem seres espirituais comandados por Satanás que comandam cidades, estados, países, continentes, né? Tudo bem organizado. Além disso, eles estão aí por toda parte, né? Na casa de cada um, aí na igreja, por toda parte. Estão tentando influenciar a todos a seguirem a Satanás e suas concupiscências, né? Seus desejos carnais, seus desejos malignos, para influenciar as pessoas a abandonarem a Deus, a pensarem que Deus não existe, que Deus não os está escutando, Deus não se interessa por eles, ensinando-os a desprezarem a palavra de Deus. Então as tentações, né, toda a influência maligna vem de acordo com a posição de cada um dentro do reino celestial e também dentro do reino mundial, do reino do mundo. Então, eles atuam dentro de qualquer liderança que exista, tanto dentro da família, quanto dentro da igreja, das empresas, né, dos governos, em todas as áreas religiosas, econômicas, né, todas as áreas sociais. A introdução da lição diz: nesta lição refletiremos sobre a realidade da ação de Satanás contra o povo de Deus, algumas investidas do maligno e a importância do discípulo de Cristo saber que é possível resistir e ficar firme, cultivando um viver conforme os princípios bíblicos no poder do Espírito Santo. Então existe a luta, nós estamos na luta, mas não é uma luta impossível de vencer. Salmos 34:19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. 2 Timóteo 2:3 diz: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então vemos aí Jesus dizendo: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então veja, Jesus está dizendo, nós temos que estar em Cristo. E aí, vamos vencer também. O segredo para vencer as lutas do reino espiritual, estando em Cristo, em comunhão íntima com Jesus Cristo. Como se consegue isto? Pela oração, jejum, estudo da palavra de Deus. Por que as pessoas perdem as batalhas espirituais? Porque não estão na prática da oração, do jejum e do estudo da palavra de Deus. Então vamos ver mais detalhes, né, no estudo da lição. Tópico 1. As propostas ardilosas do inimigo. A Bíblia deixa claro que Satanás é um inimigo ardiloso que anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem devorar. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8.
Ele age sagazmente com propostas que parecem legítimas, mas seu intuito é tirar o foco dos cristãos, que é Jesus Cristo, Hebreus 12, 2. Ele emprega artifícios tentadores como dinheiro, fama, riquezas, orgias e outros prazeres mundanos. Então, a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nos diz para sermos sóbrios. Quem é sóbrio é aquele que não está embriagado aqui pelas coisas do mundo. Então não se deixe embriagar, não fique aí como um tonto, né? Seguindo o mundo, fazendo as mesmas coisas que o mundo faz, se vestindo como o mundo veste, agindo como o mundo age, não amando e adorando as coisas que o mundo ama e adora. Nós andamos na contramão do mundo. Então, sermos sóbrios, vigiando, olha só, vigiando, olhando atentamente, prestando atenção. O que o diabo está fazendo para procurar nos atrapalhar a nossa caminhada cristã? Veja que o diabo é chamado então de adversário, é inimigo, e anda em derredor, ou seja, nos sondando, né? Então ele envia demônios para nos sondar, ver quais são os nossos pontos fracos. E veja que bramando como leão. Então ele tenta nos enganar, se dizendo poderoso, se dizendo nosso dono, proprietário, sendo dono de todas as coisas. Então ele procura ser mais do que ele é na verdade, para nos enganar. Mas devemos estar atentos que o nosso leão é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, e não Satanás, que se finge, né, de leão, se faz como se fosse um leão. Então muitas vezes ele pode vir dizendo-se o Cristo, dizendo-se alguém de Deus. Olha, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz, olha, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha só. Então o engano que ele usa é, muitas vezes, se parecer como se fosse alguém de Deus, sem ser. Seguindo o versículo, olha aí. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. De quem Paulo está falando? De falsos obreiros, falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, e que passam por alguém que fosse de Deus, mas não são. Então enganam a muitos esses. E ainda diz falsos apóstolos, veja bem, falsos líderes da igreja, que estão na prática do pecado e trazendo heresias para a igreja. O que ele vai usar para tentar nos derrubar? Então, como exemplo, temos aí dinheiro, né, a riqueza, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? O desejo por enriquecimento faz as pessoas pecarem, fazerem qualquer coisa, não importando se estão agradando a Deus ou não. Então, aí a fama também é um desejo que o ser humano tem, né, que é a soberba da vida. Então aí as orgias, os prazeres, os divertimentos, né? Aí as coisas do mundo que atraem as pessoas, tudo isso ele usa para afastar-nos de Deus. Ele procura de todas as formas nos afastar de Deus. Tópico 1, subtópico 1, um inimigo em comum. Os seres humanos possuem um inimigo em comum que busca manter a mente das pessoas na escuridão para que não percebam a luz do Evangelho de Cristo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Assim como tentou Jesus no deserto, Satanás continua a nos tentar para nos conduzir para fora da vontade de Deus. Infelizmente, muitos são iludidos pelas ofertas do inimigo e se tornam escravos dos prazeres que ele oferece. Então, todos nós, crentes, salvos, estamos numa guerra contra um inimigo em comum.
que é Satanás, com seus demônios. O que ele deseja que nós temos? Ele deseja a imagem e semelhança de Deus. Como ele quis ser maior do que Deus, foi expulso do céu, ele se encheu de ira e deseja derrotar, vencer, destruir todos aqueles que têm a imagem e semelhança de Deus, ou seja, todos aqueles onde mora o Espírito Santo de Deus. Veja que ele tentou Jesus no deserto e as tentações, nós sabemos sempre, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. São as 3 maneiras dele tentar o ser humano. Assim também ele tentou Jesus. Jesus o venceu. Olha, Jesus estava em qual situação? Cheio do Espírito Santo, Aí Lucas capítulo 4. Jesus estava em jejum, 40 dias jejuando. Terceiro, Jesus estava orando. Quarto, Jesus conhecia muito bem a palavra de Deus. Então veja, com essas 4 coisas, nós podemos tranquilamente vencer a guerra contra o pecado, contra Satanás e seus demônios. Repetindo, cheio do Espírito Santo, jejuando, orando, conhecendo a palavra de Deus. Agora, o problema é que a maioria dos crentes não praticam essas coisas. Então, são facilmente iludidos, caem nas armadilhas de Satanás e seus demônios. E ainda tem crente que brinca, o diabo é vencido, é derrotado, que eu piso nos demônios, não sei o quê. E pensa que só por falar vai acontecer. Mas é preciso agir, é preciso estar firme. Tópico 1, subtópico 2. As tentativas de nos afastar de Cristo. Muitas pessoas acham que aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador é sinônimo de uma vida tranquila. Porém, Cristo nos disse que neste mundo nós teríamos tribulações. O inimigo ataca os seguidores de Jesus continuamente. João 16:33. Os primeiros cristãos sofreram muitas aflições. O rei Herodes, por exemplo, resolveu perseguir os membros da igreja e mandou matar Tiago, irmão de João, à espada. Atos 12:2. Desde o início da igreja, o inimigo usa suas estratégias diabólicas como obstáculos na vida daqueles que decidem seguir o Senhor. Então veja, muitas vezes o evangelho que está sendo pregado é um falso evangelho com falsas promessas. Então muitas vezes as pessoas vão pensar assim, eu vou entrar, vou seguir Jesus, vou ser crente agora, e pensa que daí para frente não vai ter nenhuma luta, não vai ter nenhuma dificuldade. E aí, quando passam por qualquer dificuldade, ou às vezes até perseguição, pronto, abandonam o evangelho, abandonam Jesus, porque foram enganados com um falso evangelho. Nós estamos vivendo uma época que temos visto aí apenas um evangelho sendo pregado, sendo ensinado, só um evangelho de autoajuda. Então só com promessas boas para as pessoas e sem nenhum ensino, sem nenhuma preparação para a luta espiritual. E Jesus diz bem claro, no mundo tereis aflições. Ele avisou, olha, você pode perceber na palavra de Deus, por exemplo, Jesus dizendo, o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Não está prometendo riqueza para ninguém. Não está dizendo que nós não vamos ter enfermidades, doenças, problemas diversos, perseguições. Não. Então Jesus falou das perseguições, por exemplo. O Evangelho de João capítulo 15, versículo 20 fala sobre isso. Jesus falou dos conflitos familiares. Mateus 10, 34 a 39 fala sobre isso. Jesus falou dos desafios do coração, da incompreensão. Jesus falou da provação da fé, das tribulações. Veja, por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Se a vida cristã fosse um mar de rosas, então não seria uma vida cristã, seria uma vida mundana. Seria uma vida sem lutas. Nossa vitória não está na falta de lutas, mas na luta e confiança que nós depositamos em Jesus Cristo.
É o sofrimento, a angústia, a perseguição, os problemas que vêm, que produzem em nós amadurecimento, a perseverança na oração, no jejum, no estudo da Bíblia, na comunhão com o Espírito Santo. Agora, Jesus está sempre presente conosco, nos fortalecendo, nos ajudando. Então, Satanás vem com as tentações para nos derrubar, Deus vem com as provações para nos fortalecer. Nós temos que vencer as tentações. E nessa luta, sempre com essa vitória, porque estamos em Cristo, então nós nos tornamos mais fortes e mais prontos a trabalhar para Deus, fazer uma grande obra para Deus. Vamos ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, em capítulo 5, versículo 1 em diante. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja aí, tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência produz a esperança. Então veja aí, essas 4 palavras são importantíssimas na vida do crente. Tribulação, paciência, experiência e esperança. É isso que traz, então, o fortalecimento do cristão. Então veja, no início da igreja, o diabo quis atrapalhar a igreja, quis destruir a igreja. Começou matando Tiago, irmão de João, aquele mesmo Tiago que sempre estava com Jesus. Então Jesus andava sempre com Pedro, Tiago e João. Olha aí, era ali um pilar da igreja, Tiago. Era um líder da igreja no início. E Herodes matou a espada. Veja aí, os apóstolos foram presos, foram açoitados. Pedro foi preso ali para poder ser morto no outro dia. Então foram perseguições de todo jeito. Saulo, que é o apóstolo Paulo, no início da igreja, perseguiu a igreja, queria matar os cristãos. A igreja tinha muitos problemas no seu início. Passou por muitas tribulações, muitos problemas mesmo, muitas aflições. Mas a igreja estava firme, cheia do Espírito Santo, jejuando, orando, estudando a palavra de Deus. E por isso a igreja existe hoje, porque perseverou. Então Satanás espalhava o joio o tempo todo na igreja. Heresias, falsos ensinos, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, heresias de todo jeito. Mesmo assim a igreja perseverou, porque sempre houve na igreja aqueles que perseveraram, estando cheios do Espírito Santo, jejuando, orando muito, estudando muito a palavra de Deus. Tópico 1, subtópico 3. As tentativas de nos parar por medo. A guerra contra o inferno faz parte da jornada do discípulo de Cristo nessa terra. É o que Paulo chamou de o bom combate. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Após Elias derrotar os profetas de Baal, o inimigo usou Jezabel para tentar parar o profeta que chegou a pedir a morte. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 2 e 4. Elias achou que estava sozinho no combate contra a idolatria. E eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 10. Deus, porém, mostrou a Elias que ele não está sozinho. Havia outros 7.000 que não se dobraram a Baal e não beijaram sua imagem. Primeiro livro de Reis, 19, 18. Isso mostra que Deus zela por sua palavra e não nos deixa desamparados nesta luta. Então a nossa guerra contra Satanás e seus demônios é uma coisa cotidiana. Nós temos que nos acostumar com isso, porque ela não vai acabar enquanto estivermos aqui na terra. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que esse é o bom combate do cristão. Nós vimos aí o exemplo de Elias, o profeta Elias, com Jezabel matando muitos profetas na época de Elias.
E nós ficamos assim admirados, né? Porque o Elias, que mandou fogo descer, queimar vários soldados que foram atrás dele, por que Elias não chegou lá e disse fogo na Jezabel, fogo no Acabe? Por que ele não disse? Porque ele não podia fazer isso com uma autoridade que Deus deixou governando Israel. Quem dava autoridade para a autoridade governar? Deus. Se Deus permitiu que Acabe e Jezabel estivessem no governo, então ele não poderia matá-los, não poderia destruí-los. Quando a questão é governo, né, está com Deus. Por que Deus permitiu? Porque o povo estava na idolatria, o povo tinha abandonado a Deus. Então aqueles líderes serviriam para o juízo de Deus sobre eles, embora eles pensassem exatamente o contrário. Então quando Jezabel diz que vai matar Elias, pede a Deus que desça fogo do céu, né? Ele mata os profetas de Baal, de Azerá. Então Jezabel diz que vai matar Elias, que vai se concentrar nisso. Então Elias foge. Se nós olharmos com os nossos entendimentos, né, nós vamos pensar, não, Elias poderia enfrentar ela, descer fogo do céu, matar ela. Mas veja só, Elias fugiu, porque ele não poderia exercer a autoridade sobre a autoridade que Deus tinha colocado no governo. E Deus colocou para juízo mesmo desse povo que vivia na idolatria. Às vezes no Brasil nós estamos reclamando da liderança. Mas por quê? Porque a igreja não está fazendo o papel dela. Se a igreja estivesse fazendo o seu papel, hoje o Brasil teria aí uns 80% de pessoas salvas. Veja bem. Mas o que nós temos? O brasileiro vivendo na idolatria, no pecado terrível, né? De todo tipo e sorte de pecado. E a igreja não está fazendo o que deveria estar fazendo. É evangelizar, ganhar as almas. Então Deus permite esse tipo de governo aí, corrupto, né? Governo imoral, para estar sobre a nação. Isso é o juízo de Deus, na verdade, sobre o povo brasileiro. Então o povo tem o que merece. Então vemos que Elias pensou que era só ele que sobrou aí, que obedecia a Deus, que fazia a vontade de Deus, que era fiel a Deus, que estava orando, intercedendo. E Deus mostrou para ele, não é só você, Elias, tem 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal, que não estão adorando a imagem, não beijaram a imagem de Baal, e estão firmes com Deus, estão intercedendo. Então Deus sempre tem um povo especial, tem um povo que está orando e está intercedendo. São poucos? São, se comparados aos montes, aos milhões que existem, são poucos, mas Deus tem. Por isso mesmo o povo não é totalmente destruído. Por isso mesmo existe o povo de Deus na terra. Deus deixa uma parte para que essa parte faça a sua parte, que é evangelizar, influenciar os outros. Então veja que o medo é uma estratégia de Satanás. Muitas vezes ele vem então com a perseguição ao povo de Deus, para que muitos desistam da luta, para que muitos pensem, nós não vamos aguentar, nós não estamos aguentando, está me prejudicando, eu tenho que parar de ir para a igreja, eu preciso parar de defender o Evangelho, de pregar o Evangelho, porque senão eu vou me destruir minha família. Então os crentes com medo acabam se desviando do Evangelho. Veja que Elias se refugiou numa caverna e Deus disse para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Aqui é lugar de profeta de Deus? Vá para a luta, vai falar de Deus para todos, vai conduzir as pessoas a Deus, vai levar minha mensagem a eles, para que se arrependam. Mas Elias decidiu que queria ir embora, estar com Deus. Cansou daquela luta. Ele não tinha como vencer a luta se Deus não destruísse Acabe e Jezabel, porque eles governavam sobre o povo e eles tinham um poder imenso de convencimento, né? De convicção sobre o povo. Então Elias chegou à conclusão, chega, vou parar, vou desistir, eu quero estar com Deus, vou largar isso aqui, enjoei aqui desse mundo.
Veja que Elias não amava o mundo, não estava preso ao mundo. Ele queria estar com Deus. O apóstolo Paulo também disse que tinha vontade de ir embora, né? Mas por causa do seu amor para com seu povo, ele decidiu ficar, insistir, mesmo que apanhando, sofrendo, mas ele decidiu ficar para evangelizar, para ganhar as pessoas para Jesus Cristo, insistir com seu povo para que se convertessem. Veja que Deus lhe deu a oportunidade de conhecer lá em cima, né? A oportunidade de conhecer as coisas de Deus, o reino de Deus. Ele foi até o terceiro céu, ao paraíso. Tópico 2. As sutis estratégias do inimigo. O inimigo de nossas almas faz de tudo para enfraquecer a nossa fé. Lucas 22, 32. E nos enganar com doutrinas demoníacas. 1 Timóteo 4, 1. A igreja enfrentará essas investidas até que seja arrebatada na vinda do Senhor. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. 1 de Pedro 5,8. Então, o enfraquecimento da nossa fé, o ataque à obra missionária e a incitação a ceder às tentações são algumas das sutis estratégias do diabo para nos derrubar. Tópico 2, subtópico 1. O inimigo tenta enfraquecer a nossa fé. Na parábola do semeador, Marcos 4, de 1 a 9, quando a palavra de Deus foi semeada, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves a comeram. Marcos 4, 4. O objetivo da parábola é mostrar que a palavra é semeada. Marcos 4, 14. Mas alguns são como a semente que cai à beira do caminho. Assim que ouve a palavra, o inimigo arranca o que foi plantado neles. Marcos 4, 15. O inimigo rouba a palavra de Deus porque odeia a fé que ela produz no coração das pessoas. Romanos 10, 17. O apóstolo Paulo sabia que Satanás tenta sufocar a fé das pessoas que ouvem a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 3, 5. Então veja aquela semente que cai ali, né, do alforje, da bolsa, né, daquele cofo, daquela vasilha que se colocava ali, por exemplo, cheia de milho para plantar. Então algumas sementes caíram no caminho. O caminho é onde as pessoas passam sempre. Então está vedado, né? A semente não tem como penetrar. E aí os passarinhos vêm e comem. Porque ela não foi enterrada debaixo da terra, como é o normal. Mas ela apenas caiu no caminho. Aquele chão está duro, está vedado, não vai nascer nada. Os passarinhos vêm e comem. Assim é o coração de muitas pessoas, o entendimento de muitas pessoas. Eles ouvem o Evangelho, mas não dão valor nenhum. A mente está o quê? Cauterizada, ó, fechada. A palavra não entra, não penetra, não produz arrependimento. A pessoa até fala assim, a música é bonita, uns hinos bonitos, né? O pregador pregou, então, bonito. Mas fica por isso mesmo. O coração está endurecido, está fechado. Jesus disse, eles não vêm a mim porque amam mais as trevas do que a luz. Eles não querem a luz. Então veja que Satanás rouba, né, esses passarinhos que vêm comer a semente. Satanás que rouba a semente. O que a palavra poderia produzir, não produz. Então, é tirada esta revelação, é tirada essa oportunidade para essa pessoa se converter. Ele distrai as pessoas, né? Faz a pessoa na hora do culto ali estar pensando em outras coisas lá fora, pensando nas coisas do mundo, nos desejos, nos sentimentos, nas coisas que ele ama lá no mundo. Então está distraído ali. A palavra vem, mas não penetra. E vamos ver que na segunda etapa também, né? As sementes vão cair, vão até começar a nascer, mas o terreno por baixo era pedra. Quando a raiz começou a crescer, pronto, atingiu a pedra, não teve como desenvolver, não teve como ficar firme. Também são pessoas que ouvem, até querem, se agradam, mas as coisas do mundo, os problemas, né, os amores com as coisas do mundo, sufocam a semente. E a pessoa sai, não quer congregar, não quer se batizar nas águas, não quer ser batizado com o Espírito Santo, não quer viver a vida cristã. O que a Bíblia diz para nós? A palavra tem que penetrar, tem que vir, penetrar e ficar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha aí.
É a posse da palavra, é deixar a palavra entrar em nós e ficar. Aí então nós seremos fortalecidos para derrotar os pecados. Aí então nós vamos amar mais a Deus do que o mundo. Tópico 2, subtópico 2. O inimigo ataca a obra missionária. Desde as raízes da fé cristã até os dias atuais, o inimigo tem empregado várias estratégias para destruir a igreja e levar as almas à perdição. Uma dessas estratégias é tentar frustrar os planos dos missionários, como aconteceu com Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 e 18. O inimigo detesta os missionários, por isso se empenha para colocar empecilhos no caminho deles. Portanto, os missionários devem fazer uso da armadura de Deus para se manterem firmes diante das investidas do diabo. Veja, as missões, que é uma coisa importantíssima para a igreja, fazer missões, enviar missionários por todo o mundo pregando a palavra de Deus. Hoje, esse departamento da igreja é um departamento que é pouquíssimo ajudado. Olha, bastaria que os cristãos investissem em missões, que eles investem em Coca-Cola, por exemplo, e teríamos condição de evangelizar o mundo inteiro. Então, veja, preferem gastar com coisa que prejudica a saúde do que gastar com a coisa de Deus, com investimento no reino espiritual. E também, muitas vezes, a igreja está empregando o dinheiro de missões em coisas que não são o objetivo daquele dinheiro, pelo que aquele dinheiro foi dado para a igreja. Muitas vezes estão fazendo missões onde nem está precisando tanto, enquanto os lugares onde mais estão precisando não se faz missões. Como, por exemplo, o mundo islâmico. Temos que investir mais para ganhar essas almas para Jesus. Também os missionários muitas vezes estão super preparados teologicamente, frequentam aí cursos de teologia, mas não estão preparados espiritualmente. Vão para o campo missionário, mas eles não têm prática de passarem horas orando, de passarem dias em jejum, de lerem a Bíblia todo ano. Então eles não têm a prática necessária, mais importante, para assumirem o trabalho de evangelismo, de missões. O preparo espiritual é muito mais importante no campo missionário do que o preparo teológico. Então, os missionários devem procurar a armadura de Deus, se vestirem, se revestirem, estarem prontos para uma batalha, e uma batalha maior ainda do que os crentes que estão nas cidades, estão na igreja, frequentando as igrejas. Então, devemos priorizar as armas espirituais. E além dessas armas, que na armadura estão aí descritas, nós temos o nome de Jesus, temos o sangue de Jesus, temos os dons espirituais, temos essa arma que já falamos, a oração em línguas, que é um grande fortalecimento espiritual para o cristão. Tópico 2, subtópico 3, o inimigo nos incita a ceder aos desejos da carne. O inimigo das nossas almas, desde a criação do mundo, ilude e coloca em conflito os desejos da carne e os do espírito. Porém, quem vive pelo espírito não satisfaz os desejos da carne. Gálatas 5,16. Na luta contra os desejos da carne, não devemos ceder a sentimentos, palavras e ações que afrontam a nossa identidade em Cristo. Então veja, Satanás, através da investigação, descobre nossos pontos fracos, nossos desejos carnais. E aí ele vai investir em nos apresentar, nos colocar em situações pelas quais nós podemos ser, então, ludibriados, enganados, incentivados a satisfazer esses desejos da carne. Então, se ele vê você, por exemplo, na pornografia na internet, então ele sabe que você está interessado nisso. Ele vai colocar diante de você pessoas que vão estimular você a ir para esse rumo, para essa prática. Então, se ele vê em você o desejo muito grande de enriquecimento, ele vai colocar diante de você oportunidades
Por exemplo, loteria para você jogar, gastar o seu dinheiro, possibilidade de você roubar, né, na empresa que você trabalha, ou da igreja, pegar o dinheiro que é para evangelização e usar em benefício próprio, né? Comprar carrão, fazenda, né? Então ele vai ludibriar, ele vai enganar, ele vai procurar deixar à mostra, à vista e com facilidade aquilo que ele sabe que o crente já tem no coração o desejo de fazer. Então, se o crente vive no Espírito, ele vence. Está sempre cheio do Espírito Santo, orando em línguas. Está sempre, então, o quê? Cheio do Espírito, sempre que jejuando, sempre orando, sempre lendo, estudando a palavra de Deus. Aí o crente vence. Tópico 3. As táticas de Satanás contra a igreja. A queda acarretou implicações graves para todo ser vivente. Romanos 8:22. A relação entre o ser humano e Deus foi afetada a partir daquele dia. Gênesis 3:10. A inocência do homem se foi pela desobediência à lei de Deus. Gênesis 3:11. Por meio de um homem, Adão, sobreveio toda espécie de sofrimento aos homens. Romanos 5:12. Entretanto, também por meio de um homem, Jesus Cristo, todos que nele creem e o recebem serão vencedores e triunfantes. Romanos 5:17. Então, Satanás vai usar de estratégias para nos derrubar. Entre essas estão aí as enfermidades, os atrativos, né? Divertimentos, né? Satisfação sexual, emocional. E também ele usa a falta de perdão, a inimizade, o rancor, a mágoa. Então, quando Adão pecou, ele passou a conhecer o bem e o mal. E a semente do pecado estava nele. A partir daí, todos aqueles que nasceram com a semente do pecado. Todos agora têm um desejo ao pecado, um desejo de satisfazer essas concupiscências, ou seja, esses desejos pecaminosos, carnais. Então, em Adão, todos morrem, são condenados ao inferno e lago de fogo e enxofre. Todos que são descendentes, né, de Adão, todos que nasceram com a semente do pecado e vivem, então, nessa satisfação desse pecado. Agora, quando nós nos convertemos, ouvimos o Evangelho e cremos, veio morar em nós o Espírito Santo. Nós nascemos agora para Deus, somos filhos agora de Deus, não somos mais filhos de Adão. Não somos mais descendentes de Adão. Agora nós somos filhos de Deus, nós nascemos de novo. Para nascer de novo tem que morrer. Então morremos para o pecado, morremos para a família de Adão. Agora estamos na família de Jesus Cristo. O problema é, nossa alma foi limpa, purificada, estamos salvos. Nosso espírito está ligado, vivo, com o Espírito Santo. Mas nós temos um corpo que não foi modificado. Continua sendo o mesmo corpo. E esse corpo estava acostumado ao pecado. Então veja só, nós temos que lutar contra os desejos que esse corpo continua tendo, como tinha antes. Só que agora, o que acontece? Satanás e os seus demônios vão incentivar esses desejos, vão nos ajudar a colocar na nossa porta, na nossa mente, nossos olhos diante de nós, a oportunidade de satisfazer esses desejos que nós tínhamos antes, através desse corpo. Aí entra o quê? O jejum, entra o domínio. Temos que dominar esses desejos malignos que vieram lá de Adão, do pecado que Satanás colocou no coração de Adão. Então somos filhos de Deus, o Espírito Santo mora em nós, e nós temos que agir de acordo com essa nova realidade, combatendo e vencendo o pecado. O primeiro Adão trouxe a morte, o segundo Adão é Jesus Cristo, traz a vida e abundância, vida com Deus, vida eterna. Mas isso implica em santificação. Temos que lutar contra o pecado e vencer. Tópico 3, subtópico 1. O inimigo tenta nos parar com enfermidades. Quem não gostaria de ter uma vida pujante, livre de doenças? Deus nos criou para termos sempre uma boa saúde. Porém, quando o inimigo induziu Adão e Eva ao pecado, isso trouxe doença, dor e morte ao ser humano. Romanos 5:12.
Assim sabemos que, enquanto existirmos em um corpo corruptível, por mais que cuidemos dele, permaneceremos sujeitos a doenças, dores e morte. As Escrituras relatam que o inimigo, com a permissão de Deus, produziu em Paulo grande desconforto. 2 Coríntios 12, 7. A boa notícia é que as doenças não durarão para sempre, porque a promessa é que receberemos um corpo glorificado, não mais sujeito a doença ou morte. 1 Coríntios 15, 52. Veja, então, as doenças e as enfermidades, que são duas coisas diferentes, né? Doença é tudo aquilo que dói. Por isso que Isaías 53 diz que Jesus levou sobre ele nossas dores e enfermidades. Então, doenças, o que dói? Enfermidade, não dói. Por exemplo, enfermidade que hoje assola o mundo, né? Depressão, ansiedade, burnout, tudo isso são enfermidades. Não dói, mas também matam. Então, essas doenças e enfermidades, elas estão aí desde que o pecado chegou. O homem foi condenado a morrer. E as doenças e enfermidades aceleram esse processo de morte do ser humano. Agora, nós devemos nos cuidar. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, você deve fazer uma caminhada, né? Pelo menos aí, vamos dizer aí, 1 hora de caminhada todo dia. Pode ser lá no local próprio, pode ser numa esteira, né? Hoje nós temos grande facilidade, né? Existem milhões de academias espalhadas por aí. Ou você pode comprar uma esteira, colocar na sua casa e andar todo dia, aí pelo menos uns 3 a 4 quilômetros todo dia, tranquilamente. Ao invés de você comprar aí a TV de 70 polegadas, você compra uma esteira e vá caminhar. Você também controle, né? Não seja glutão, controle a sua alimentação. Pare de comer demais e pare de comer coisas que prejudicam a saúde. Invista menos, né, em refrigerantes e doces e massas e tudo que te faz mal, que você sabe que faz mal. E invista mais em missões. Invista em evangelismo. Vê aí na sua igreja quem é que está aí, andando para a rua aí, né, pregando o evangelho. Ajude-o a comprar uma boa caixa de som, um bom microfone, ter aí um bom violão para alguém tocar, né? Ajude-o a se locomover, né? Veja as necessidades que ele tem lá na sua evangelização. Dê a ele aí folhetos para ele distribuir, Novos Testamentos para dar para aquelas pessoas que vão se convertendo. Um carimbo, né? Para ele carimbar com o endereço da igreja, para as pessoas irem para a igreja. Então ajude a obra de Deus. Então todos gostariam de ter saúde, de nunca ficar doente, mas não é a realidade. Mesmo atletas, nós temos visto aí quantos atletas, né, estão morrendo aí do coração, quantos atletas, depois que deixam de praticar aquele exercício constante aí todos os dias mesmo, depois adoecem, né, engordam muito e tudo. Veja que todos estão sujeitos, né? Mesmo aqueles que pregam, que são usados por Deus para curar as pessoas, muitos estão doentes. Pode ver, por exemplo, o profeta Eliseu morreu doente. Um homem usado, né? Grandes milagres, morreu doente. Não vá pensar que esses homens aí que são usados por Deus para orarem, pessoas serem curadas, né? Orarem por milagres, não vá pensar que eles não adoecem. Eles também adoecem. Eu recebi de Deus um ministério de curas, oramos em vários lugares, são mais de 100 pessoas curadas em quase todos os lugares que nós vamos. Jesus tem curado muitas pessoas. Não quer dizer que eu não adoeça. Quando teve pandemia, eu também peguei a Covid. Quando às vezes tem um resfriado, aí uma gripe espalhada, eu também pego. Então eu invisto também, né? Aí faço todo dia uma caminhada na esteira, ou então no local próprio para caminhada, estamos fazendo todo dia, de 3, 4 quilômetros todo dia, temos andado. Fazemos jejum, né? Agora mesmo estamos aí num jejum, né, intermitente, né? Só comemos aí 2 refeições por dia, né? O almoço e uma janta bem levinha, ali por volta de 6, 6:30 da tarde. Depois só vamos comer no outro dia no almoço. E aí temos várias restrições alimentares para perder peso, né? Por exemplo, agora em 20 dias nós já perdemos aí quase 3 quilos. Então é preciso você cuidar da saúde. Porque nós que pregamos o Evangelho, eu, por exemplo, quando vou pregar, vou ministrar, estou em jejum. Às vezes passo 1 dia, 2 dias, até 3 dias em jejum. Mas, depois dos cultos, vem aquela famosa janta, né? Aquela comunhão com os irmãos e tal.
E comer de noite é terrível, é muito prejudicial, engorda muito. Então cuide do seu corpo, cuide da sua saúde. Tópico 3, subtópico 2. O inimigo tenta nos parar com atrativos. Precisamos nos fortalecer espiritualmente. As pessoas hoje se atentam para o exterior, perdem horas em academias para fortalecer o corpo, mas não fazem nada para fortalecer o espírito. A Bíblia atribui o fortalecimento espiritual ao poder de Deus, 2 Coríntios 9:8, Efésios 3:20, 2 Timóteo 1:12, Hebreus 7:25, Judas 24. Sem fortalecimento espiritual, somos levados para longe da presença de Deus com facilidade. Ficamos vulneráveis às estratégias que o inimigo usa para nos destruir, assim como ele fez com Davi, Geazi, Acã, Sansão, Demas, Judas e tantos outros. Então veja bem, tem que ter o equilíbrio. Você pode fazer o exercício físico, deve fazer, deve cuidar da alimentação, né? Deve dormir direitinho, mas existe também a disciplina espiritual, que é a mais importante. Oração. Então, eu todos os dias, 4h20 da manhã, levanto e vou orar. Passamos aí, né? 1 hora, 2 horas, às vezes 3 horas, orando, em línguas principalmente. Então, é um exercício espiritual. Então, temos o jejum físico, temos o jejum espiritual, temos também a oração. E estamos sempre, né, todo ano, lemos a Bíblia toda e estamos sempre ocupados em estudar as lições, passar para os irmãos. Eu comento as revistas da CPAD e comento as revistas da Betel. Então, eu estou o dia inteiro ocupado na palavra de Deus. Então, veja, manter-se sempre cheio do Espírito Santo, orando em línguas todos os dias. Então, veja só, comunhão com o Espírito Santo, jejum, oração, estudo da Bíblia. Temos nos ocupado nisso. Você deve se preocupar em estar também sempre ocupado nisso. O espírito se fortalece com a oração. A alma se fortalece com a Bíblia, leitura e estudo da Bíblia. E o corpo, procure jejuar, não fortalecê-lo excessivamente fisicamente, mas moderadamente, e sempre o jejum para enfraquecer o poder do corpo, para colocá-lo em servidão para o reino de Deus. Você é templo do Espírito Santo e esse corpo é para ser usado em benefício da obra de Deus, em benefício das pessoas, para a salvação de todos. Se você se fortalecer muito no corpo, mas não se fortalecer espiritualmente, perde a guerra, o inimigo vence. Como venceu a tantos, né? Na Bíblia nós achamos tantos que foram vencidos pelo pecado, porque não se fortaleceram espiritualmente. Tópico 3, subtópico 3. O inimigo se opõe ao perdão. O perdão é eficaz, mas não podemos dar brecha para o inimigo. Porquanto não basta perdoar, mas evidenciar o perdão. Não havendo a prática do perdão sincero na igreja local, como em Corinto, 2 Coríntios 2, 7-11, o povo de Deus proporcionará ao inimigo a oportunidade de se aproveitar da falta de reconciliação para enfraquecer a igreja. Faz parte do novo viver o exercício da misericórdia e do perdão. Efésios 4:32. Veja, a mágoa, o rancor, a falta de perdão, não só atrapalha a vida espiritual, quanto a vida física. Muita gente tem problemas, por exemplo, cardíacos, devido a mágoas, a rancores, a brigas, discussões, né? Aquele ódio, aquilo azedou o coração da pessoa, atinge até a sua família, e a pessoa passa, cada dia vai adoecendo, ficando pior, passa a ter principalmente problemas aí com depressão, né? Ansiedade, burnout, e também os problemas físicos, principalmente os problemas de coração, problemas cardíacos. Alguns passam a ter problemas, né, estomacais, né? Aí, alguns passam a ter muita enxaqueca, né, dor de cabeça, passam a não dormir direito. Então, olha só, a falta de perdão pode prejudicar a vida completa da pessoa, tanto a parte do corpo, quanto a parte da alma, quanto a parte espiritual. Então, procure perdoar sempre. Não importa o que a pessoa falou, o que a pessoa fez. Perdoe. É difícil? É. Mas você quer viver bem? Perdoe imediatamente.
Na igreja não pode haver pessoas que estão aí, né, de mal com as outras, odiando uma outra. Isso não pode de maneira alguma. Temos que conceder o perdão, temos que também perdoar, temos que viver em amor, em união. Somos o corpo de Cristo na terra. Conclusão: enquanto a igreja estiver na terra, terá de enfrentar as investidas do maligno, as quais podem ser sutis e quase imperceptíveis. Por isso, precisamos viver em constante vigilância, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para, com a ajuda do Espírito Santo, estar atentos aos princípios bíblicos para um viver vitorioso. Então, veja bem, enquanto estivermos aqui, vamos ser tentados, também vamos ser provados e vamos passar por aflições, tribulações, problemas, né? Então, temos que estar nos fortalecendo diariamente, vigilantes quanto às ações, essas astutas ciladas do inimigo, e quando detectarmos, vamos enfrentar. A Bíblia diz: nós nos aproximamos de Deus, resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, se você crê que Jesus Cristo veio à terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, também o juízo de Deus que estava sobre nós, e morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou, você é salvo agora. Então abra o coração para Deus agora, se entregue totalmente ao Senhor, e você se torna agora filho de Deus. Você recebe agora o Espírito Santo. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Creia. Deus coloca pessoas, né, filhos, servos de Deus na terra para orarem para as pessoas serem curadas. Acredite e receba agora. É Jesus que te cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, arrependidos pelos seus pecados. A graça da cruz te força que me remanescem. Naquela cruz, Jesus deu a vida por você. E Ele morreu, levando sobre Ele todos os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições e o juízo de Deus. Ressuscitou. Creia. Receba agora a salvação, o perdão pelos seus pecados. Comece agora uma vida nova com Deus. Você está nascendo de novo agora no reino de Deus, como filho de Deus. O Espírito Santo mora em você e vai te ajudar. Em nome de Jesus, você que está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca nessas vidas e cura totalmente agora. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Deus abençoe os irmãos. Não se esqueça, dê aí um like, se inscreva em nosso canal, nos ajuda a divulgar esse trabalho. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e receber mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp que está aí, DDD 99, telefone 991520454. Se você deseja nos convidar para estarmos ministrando aí também, entre nesse WhatsApp aí e nos convide. Não se esqueça, coloque aí seu nome, a cidade onde você mora e coloque a revista que você usa, coloque aí Betel, tá bom? Eu envio para você esse material toda semana gratuitamente. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe.